Pai, Senhor, irmãs. Eu creio que quando Deus ele prepara uma situação dessa, assim, de nós estarmos reunidos num ambiente desse, é porque também Ele quer nos ensinar algumas coisas. Amém? Então, se as irmãs puderem abrir as suas Bíblias aí em Tiago. Tiago, capítulo 3, versículo 11. A palavra de Deus diz assim: porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Irmãos, o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, porque nós mulheres temos assim o dom, como eu vou dizer, nós falamos um pouquinho demais, né? Vamos dizer que nós falamos um pouquinho demais. E às vezes nós falamos sem pensar. E o Senhor quer que nós tenhamos mais cuidado com as coisas que a gente fala. Porque às vezes o que para você é uma brincadeira, para o seu irmão é algo que ofende. Então, uma mesma fonte, a boca que glorifica o Senhor não pode ser a mesma boca que vai mentir. Então nós precisamos ser uma fonte que vai jorrar água doce para a glória de Deus. Amém? E quando eu estava lendo essa palavra, o Senhor me fez lembrar um pouquinho do meu passado. Eu vou compartilhar com vocês para que edifiquem sua vida. Eu cresci na minha família, eu não cresci no lar evangélico, eu me converti aos 24 anos de idade. Então quando eu fui crescendo, eu cresci num lar católico, depois, quando na minha adolescência, minha mãe espírita, aquela confusão, não era nada, né? E à medida que eu fui crescendo, eu fui reparando, assim, na minha caminhada, que a minha mãe e as minhas irmãs, estou falando isso aqui, mas a minha mãe me permitiu, tá, irmão? Na minha caminhada, assim, normal, assim, sem conhecer o Senhor, eu reparava que a minha mãe e as minhas tias, tudo que elas falavam, elas aumentavam. E assim, eu cresci fazendo a mesma coisa, achando que era normal, porque tem coisas que a gente faz, é um hábito, e a gente nem percebe que a gente faz. E eu cresci fazendo a mesma coisa, aumentava, embelezava, e eu me converti aos 24 anos. E assim, eu tinha só o meu filho, Gabriel, quando eu me converti, e às vezes meu esposo chegava em casa do trabalho, ele falava assim: amor, como é que foi o dia hoje, isso e aquilo? Eu falava: ixi, o menino fez isso, e inventava o negócio, belezava, e ele falava: uau, né? Então eu achava. Aí depois que eu me converti, o Espírito Santo começou a falar assim comigo: isso não é verdade, não foi bem assim, hello. E assim, precisou acontecer algumas outras vezes até que eu corrigisse, tinha me convertido. E hoje em dia também, no meu caso foi esse, eu não sei qual de vocês, mas eu creio que todos nós temos hábitos, coisas que a gente faz desde pequeno, que às vezes a gente não sabe nem que é errado, porque a gente herdou e cresceu vendo e achando que era normal. Então, que as irmãs estejam atentas e ouvindo o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele nos ensina toda hora. É só a gente estar disposto a ouvir e obedecer. E só para complementar isso, eu estou terminando. O meu esposo chegou em casa esses dias e falou assim: eu estou bravo com um funcionário meu. Falei: por quê, amor? O que aconteceu? Ele falou assim: ele está botando água na tinta, e para quando ele para quando ele passar o pincel correr mais fácil, porque aí não fica tão duro, tão pesada a tinta. Eu falei: mas amor, sim que faz, não faz diferença na tinta? Ele falou assim: para as pessoas que estão vendo, não faz diferença. Mas para quem conhece, sabe que a tinta está adulterada. E o Senhor ministrou no meu coração. Assim também é quando se aumenta, se embeleza. As pessoas que estão ao nosso redor, elas não sabem. Mas o dono da vida está sendo adulterada. Então nós temos que ser mais cautelosos. Nós falamos palavras para edificação, para ajudar, para restauração. Que vocês possam meditar nisso e pedir o Espírito Santo para estar revelando a vocês se existe algo, hábitos, coisas que vocês costumam fazer, assim como comigo aconteceu isso, para que o Senhor venha moldar-nos, transformar-nos,
Amém? Amém. Glória a